Bom dia, graça e paz. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para falar acerca da grandeza de Deus e de quão bom e maravilhoso é aprender acerca de Deus. Isso aumenta a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança nesse Deus a qual nós servimos. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, não existe outra coisa melhor do que aprender de Deus para que a nossa esperança seja cada vez mais alicerçada e a nossa confiança aumente cada vez mais diante de tanto caos que tem acontecido, de tantos alicerces sendo abalados, coisas acontecendo. Quando aprendemos de Deus, a nossa fé e a nossa esperança cada vez mais é alicerçada. Então eu convido você, juntamente com toda a sua família, que se reúnam e compartilhe comigo aí desse estudo. Vamos dar continuidade. Semana passada falamos sobre o Deus que não é somente bom, onde todas as suas ações são boas, mas as suas ações são boas porque Ele é um Deus de amor também. Ele ama e prova o seu amor em cada ação, em cada atitude dele. E hoje eu vou falar sobre a santidade de Deus, alguns aspectos morais que envolvem a santidade de Deus, a sua retidão, como que Deus é justo e correto em suas ações e, por fim, se assim der tempo, como que Deus é zeloso sobre aquilo que Ele fala. Então, quero iniciar com oração, convido a sua família e vamos orar juntos para dar início a essa reflexão bíblica, em nome de Jesus, amém? Deus, em nome de Jesus, quero te louvar, Pai, por esse domingo, por essa manhã gloriosa a qual o Senhor nos preparou, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, iluminar minha mente, para que através desse estudo, Pai, vidas sejam alcançadas e pessoas sejam transformadas para a glória do Teu nome. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a aprender mais e mais de Ti. Que a Tua palavra vá, Deus, e produza aquilo a qual o Senhor determinou, alimentando e fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança para a glória e honra do Teu nome. Me ajuda, Pai, na ministração desse estudo, através do Teu Espírito Santo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dar início ao nosso estudo. Como eu falei, eu quero falar acerca de alguns aspectos morais acerca de Deus. Quando nós nos referimos a alguns aspectos morais acerca de Deus, estamos falando de tudo, envolvendo tudo que está em relação à sua pureza moral, que inclui as dimensões de santidade, retidão e justiça. E isso é o que nos fortalece. Então eu quero iniciar falando acerca da santidade de Deus. Deus é santo. Então há dois aspectos básicos na santidade de Deus. O primeiro é a sua singularidade, ou seja, Deus é único, Ele é singular, Ele é santo, Ele é singular em tudo que envolve a sua santidade. Ele está totalmente separado de toda a criação. Como bem disse o teólogo Luiz Berkoff, ele chama essa santidade, essa singularidade da majestade e santidade de Deus. E a singularidade de Deus é afirmada em Êxodo capítulo 15, versículo 11. Abre a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 15, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, que opera as maravilhas? E a visão do profeta Isaías acerca de Deus, quando Isaías ele viu o Senhor, ele diz, Isaías capítulo 6,
versículo 1 ao 4. Abra sua Bíblia novamente, Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quando Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, é interessante isso. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI. E que visão foi essa do profeta Isaías? Ele diz o seguinte, vou ler a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Essa é a visão extraordinária que Isaías, o profeta, teve de Deus. Então ele olha para o Senhor e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E os serafins que estavam em volta dele clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É interessante que a palavra usada nesse contexto, e para falar acerca da santidade de Deus, a palavra hebraica para santo é kadosh, que significa marcado ou removido do uso comum e ordinário. Então, esse verbo kadosh, da qual ela deriva, sugere cortar ou separar. Embora o que nós estamos falando é afirmando que Deus ele é separado de toda a sua criação. Ele é singular de tudo aquilo que nós contemplamos e vemos aqui nesse mundo. Então, Deus ele é santo. Santo e singular, único em sua santidade. Outro aspecto da santidade de Deus é sua absoluta pureza ou bondade. Como nós aprendemos semana passada, Deus é bom, mas a bondade dele é absoluta pureza. Isso significa que ele não é atingido nem marcado pelo mal que existe no mundo. Como afirmei agora há pouco, Deus é singular, ele está a par de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, ele é separado de toda a criação. Mas isso não significa que ele não está presente nela, atuando de forma poderosa. Mas eu quero dizer que a pureza dele é absoluta. Isso significa que ele não é atingido nem manchado pelo mal que existe no mundo. Ele não participa do mal em sentido algum. Observa comigo o que o profeta Abacuque fala no versículo 1, no capítulo 1, versículo 13. Ele dirige-se a Deus, o profeta, e diz o seguinte: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Olha só o que o profeta Abacuque afirma acerca de Deus e de como que ele é separado. Ele não está envolvido na maldade que está acontecendo no mundo. Ele não é atingido nem manchado por isso, por essa maldade. O profeta Abacuque ele afirma, vou repetir novamente: Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. E Tiago, no Novo Testamento, afirma a mesma coisa. Tiago, capítulo 1, versículo 13, ele afirma que Deus não pode ser tentado pelo mal. Nesse sentido, Deus é totalmente diferente dos deuses de outras religiões. Por isso que eu iniciei o estudo dizendo que ele é singular, ele é único, santo, separado de tudo. Ele é singular por isso, ele não está em igualdade com os outros deuses de outras religiões. Tais deuses de outras religiões com frequência se envolviam
nos mesmos tipos de atos pecaminosos de seus seguidores. Deus, o Deus a qual nós servimos, o Deus revelado na Bíblia, entretanto é livre de tais atos pecaminosos. Os deuses gregos, por exemplo, hora ou outra, estava envolvido e a sua própria história, a história dos deuses gregos, são envolvidos e eles estão envolvidos em atos que se assemelham dos seus seguidores, dos seus, discípulos ou adoradores, que são atos envolvidos por pecados. O nosso Deus é diferente. O Deus revelado na Bíblia é totalmente singular e diferente. Ele não está envolvido com a maldade. Ele, como afirmou o próprio apóstolo Tiago, ele não pode ser tentado pelo mal. A perfeição de Deus é o modelo para o nosso caráter moral. E aí baseia a nossa prática religiosa, a nossa prática de fé, a nossa vida deve ser baseado nesse aspecto moral de Deus. Porque Deus é perfeito, então ele passa a ser o modelo do nosso caráter moral. E a motivação, não só isso, a motivação para a nossa prática de fé, como eu disse, o nosso estilo de vida, a maneira como devemos viver deve ser baseada no aspecto moral, na santidade, na maneira que Deus vive e age nesse mundo, a qual é rodeado de maldade. Embora Deus esteja agindo e o mundo tem muitos aspectos de maldade, ele não é atingido por essa maldade. Então é aí que passa a nossa prática de fé, de vida, deve ser baseado nisso. A nossa motivação para a prática cristã, religiosa, deve ser baseada nesse aspecto moral de Deus, que é o modelo, é o padrão a qual nós devemos seguir. Então todo o código moral procede da sua santidade, da santidade de Deus. Isso nós percebemos no povo de Israel, que ouviu em Êxodo, ou melhor dizendo, em Levítico, capítulo 11, versículo 44 e 45. Diz assim a palavra do Senhor. Levítico 11, 44 e 45. Eu sou o Senhor. É Deus falando através das escrituras de Moisés, ali da palavra de Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum exame de criaturas, enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Olha assim, olha como que se torna e a exigência de Deus para nós. Ele fala ao povo de Israel e ele afirma dizendo: eu sou santo. E ele afirma, e ele quer, deseja que nós sejamos santos como ele. Pedro também afirma a mesma coisa, baseado nesse mesmo texto, que nós devemos ser santos como o nosso Deus é santo. Ou seja, o padrão de moral, a santidade que devemos seguir e nos espelhar está em Deus, revelada nas Escrituras. Um ponto de repetida ênfase na Bíblia é que o crente deve ser como Deus. E é por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Porque o nosso Deus, o Deus que se revela na Bíblia, é singular. Ele é santo. O padrão de santidade dele é muito elevado. E o cristão, ele cada vez mais se sente pecador exatamente por isso. Porque quando ele se compara os atos religiosos dele, quando ele compara com a prática, com o estilo de ação e a santidade de Deus, ele é diminuído. Ele não pode sim se orgulhar. Não, como disse o profeta, o nosso orgulho está em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque a cada vez que conhecemos o Senhor, nós percebemos que devemos ser mais santos. Nós percebemos que devemos nos consertar cada vez mais.
E é isso que se repete constantemente na Bíblia. Desse modo, porque Deus é santo, os que são seus seguidores também devem ser santos. Deus não é apenas pessoalmente isento de toda perversidade ou mal. Ele é incapaz de tolerar a presença do mal. Deus ele não suporta isso. É como se ele fosse alérgico ao pecado e ao mal. Isaías, ao ver Deus, ficou muito mais consciente de sua própria impureza. Ele ficou desesperado. Volte lá comigo em Isaías capítulo 6, versículo de número 6 em diante. Olha só o que o profeta disse e falou acerca da sua própria vida quando ele se deparou com a santidade revelada de Deus. Logo um dos serafins voou até mim. Versículo 5. Depois que ele viu tudo aquilo, no versículo 4, versículo 5, o profeta Isaías: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, estou perdido, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. De modo semelhante, Pedro, por ocasião da pesca maravilhosa, percebendo quem Jesus era e é Deus, o próprio Pedro disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Quando se mede a santidade de alguém, não pelos próprios padrões, ou não pelos seus próprios padrões, ou pelos de outras pessoas, mas pelos padrões de Deus, nós percebemos que se evidencia-se a necessidade de uma mudança completa da condição moral e espiritual. Ou seja, sempre quando medimos o nosso padrão de santidade pelos nossos padrões, nos achamos melhor do que outras pessoas, porque nós somos pecadores. Mas quando, e a Bíblia nos faz e nos ensina a trilhar outro caminho, que é medir o nosso estilo de vida e nossa conduta, não pelas nossas ações ou pelos nossos padrões estabelecidos por nós mesmos, não, mas nós devemos medir a nossa conduta de fé e prática religiosa pelos padrões de Deus. E quando nós fazemos tal coisa, percebemos que necessitamos de mudança completa nas condições morais e espirituais da nossa vida. Por isso que precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E é interessante isso, porque diante de tudo isso não existe homem perfeito. Sempre estamos em completa mudança, precisamos mudar. Deus é santo, e Ele é santo, e quando falamos que Deus é santo, nós temos que partilhar também de que toda a sua ação é justa, Ele está envolto de retidão, todas as suas práticas. Então, o segundo aspecto que eu quero falar acerca da santidade de Deus, do aspecto moral de Deus, é a retidão. Falamos que Deus é santo, mas Ele age com retidão exatamente devido à sua santidade. Então, a segunda dimensão da pureza moral de Deus é a sua retidão. E isto é algo como a santidade de Deus aplicada ao seu relacionamento com os outros seres. Deus não se relaciona conosco com retidão, com justiça. Ele é correto em suas ações. A retidão de Deus significa, acima de tudo, que a lei de Deus, sendo expressão fiel de sua natureza, é tão perfeita quanto Ele. Deus exige algo na sua lei porque Ele é perfeito. Ele é santo. Salmo de número 19, versículos 7 ao 9.
Vou estar lendo aqui agora na versão NVI. Salmo 19, versículo de número 7 em diante, que diz assim na versão NVI: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos daqueles que buscam a Deus. Você percebe como que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, dá vigor à alma? Isso é extraordinário, isso é tremendo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Tudo que Deus exige de nós nos traz alegria, não é para o nosso mal, para o nosso, para nos entristecer, não, é para nos trazer alegria e revigorar as nossas vidas. Em outras palavras, Deus só ordena o que é correto. E o que é, portanto, terá um efeito positivo sobre o crente obediente. Tudo que Deus exige, tudo que Deus ordena é correto, é justo, é reto, é perfeito. E se é justo, bom e perfeito, o efeito dele sobre nós, o efeito da palavra de Deus sobre as nossas vidas, é um efeito positivo quando nós nos submetemos à obediência da sua palavra. Então a retidão de Deus também significa que seus atos estão de acordo com a lei que ele mesmo estabeleceu. Em suas ações, Deus é descrito como alguém que faz o que é certo. Deus, ele não cai em contradição com a sua palavra, com a sua lei. Não, ele faz o que ele exige. Por exemplo, Abraão diz a Jeová, a Deus, em Gênesis capítulo 18, versículo 5, naquele diálogo ousado de Abraão com Deus. Ele diz o seguinte em Gênesis 18, 25, Abraão: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Sabe por que Abraão fala isso e dessa forma? Porque Deus é justo. Sendo coerente com os padrões de sua lei, podemos confiar nele. Ele é honesto no que faz. Então, nós podemos entregar as nossas vidas e confiar completamente nesse padrão justo e fiel das leis de Deus. Visto que Deus é todo-poderoso, no fim de todas as coisas, o fim de todas as coisas serão consertadas. No fim, Deus consertará tudo. Ele vai estabelecer a sua justiça sobre esse mundo injusto ao qual nós vivemos. Como aqueles que foram beneficiados pela sua justiça e retidão, nós precisamos nos unir ao juiz de todo o mundo e fazer o que é reto, o que é certo, o que é correto. Não nos corromper. Não devemos nos unir e nos submeter e nos conformar aos padrões desse mundo. Não. Devemos nos unir a Deus, o justo juiz de toda a terra. Nós devemos buscar o que é reto e agir com justiça em favor dos que não estão experimentando essa justiça de Deus. Como bem disse Provérbios capítulo 21, versículo 3, que diz: fazer justiça é julgar com retidão. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. É isso que Deus requer de nós. Que nós venhamos agir com justiça e julgar os atos e as ações das pessoas e as nossas próprias ações com retidão. Então nós vemos que Deus é justo e a sua justiça implica em agir com retidão, ou seja, agir de acordo com os padrões estabelecidos por Ele mesmo. E também nessa ação de Deus em agir com retidão, percebemos que Deus é zeloso. Na sua explicação dos 10 mandamentos, Deus diz
Êxodo capítulo 20, versículo 5. Eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu sou Deus zeloso. Em seu zelo, Deus busca continuamente proteger a sua própria honra. Ai daquele, sabe, que blasfema contra Deus. Ele deseja que a adoração seja dada somente a Ele e a nenhum outro, ou outro Deus, ou outra coisa. Deus exige que nós viemos adorá-lo de forma única e considerá-lo como Deus único e singular. Não é errado para Deus buscar continuamente a sua própria honra, pois é uma honra que somente Ele, como Deus, merece. Então Deus exige ser honrado, porque de fato apenas Ele merece toda a honra e toda a glória. É por isso que, com razão, Ele pode dizer, em Isaías capítulo 48, versículo 11, não darei a minha glória a nenhum outro, porque eu sou Deus. Ele é Deus e não dará a sua honra e glória a nenhum outro Deus. Então, diante dessa retidão, diante dessa justiça de Deus, nós percebemos que Deus é justo e Ele é correto e Ele precisa tratar as pessoas segundo o que elas merecem. Por isso, Ele precisa punir o que é contra Ele. Isto é, o pecado. Se o pecado é contra Deus, Deus vai puni-lo, indiferente de qualquer pecado. No entanto, às vezes Deus perdoa as pessoas e não as pune pelo seu pecado. E aí parece que há uma contradição, mas não há. Como Ele pode fazer isso se Ele é justo? Como que Ele pode perdoar os pecados das pessoas se Ele é justo? Deus é capaz de perdoar as pessoas porque Cristo morreu para levar sobre si o castigo de Deus pelo pecado. Dessa forma, Jesus demonstrou a justiça de Deus, pois na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos pelas pessoas para a demonstração da sua justiça no tempo presente a qual estamos vivendo, para que Ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. É o que Romanos revela. Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Então eu quero encerrar dizendo que nós somos perdoados e Deus nos perdoa porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E quando Deus nos olha, Ele nos olha através de Cristo Jesus. E é por isso que a justiça de Deus não é em nada afetada quando Ele nos perdoa, porque Cristo morreu por nós. E é isso que o apóstolo Paulo afirma. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Curva a sua cabeça onde quer que você esteja e vamos orar agradecendo a Deus por tudo isso que nós aprendemos. Deus é santo, reto, justo e correto e zeloso pela sua justiça. Amém? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu louvo ao Senhor, ó Pai, por essa singularidade, por tudo que o Senhor tem feito, pelo amor, pela graça de Deus e pelo perdão do Senhor revelado na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por nos perdoar em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por fazer justiça, demonstrar a sua justiça no tempo presente, Senhor. Sendo justo, e não só justo, mas justificador, ó Pai, daquele que tem fé em Cristo Jesus. E nós temos fé em Cristo Jesus, ó Pai. É por isso que estamos aqui, crendo no Senhor Jesus, que nos justifica de todo pecado e de toda injustiça, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Deus, que esse domingo seja repleto da sua bendita e santa palavra e que o nosso coração venha se alegrar em obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém?
Tenha um ótimo domingo na presença de Deus e não se esqueça, o padrão que você deve seguir deve ser o de Deus. Então seja justo em toda a sua prática de fé. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.